Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco. Você está no canal Reino em Pauta, aleluia por este canal que traz uma palavra de vida todas as manhãs ao seu coração. Queridos, nós estamos discorrendo aqui uma série sobre o tema Em Busca do Tesouro. Já falamos, amados irmãos, do manual, já falamos do mapa, né? E já falamos do tesouro um pouco. Agora, eu quero ler um versículo com você, desafiador, que é o versículo de número 24, que diz assim, ó, olha o que diz o verso 24, do capítulo 6 de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meu Deus, né? É bem desafiador esse versículo, irmãos, esse texto, porque ele nos coloca de uma forma tremenda. Ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Deixa eu falar uma coisa com você. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, usando o pó da terra, o barro. E nessa criação, Deus colocou dentro do homem o espírito, que é a sua consciência, que é a intuição e que é a comunhão. Essas três partes do espírito, irmãos, eu vou explicar, né? O espírito é o ponto onde Deus se relaciona. O espírito do homem se relaciona com Deus porque o espírito do homem é o próprio sopro de Deus, certo? O homem tem, da parte de Deus em si, a intuição. Intuição, irmãos, é aquilo que você sabe que é. Não precisa ninguém falar, você sabe. Você tem intuição. O homem, amados irmãos, ele tem a consciência, que está dentro do espírito. Consciência. A consciência é aquela lâmpada que fica piscando assim, ó, que revela o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, aonde eu estou fazendo, né? Então, dentro do espírito do homem tem consciência, intuição e comunhão. Apegado ao espírito, existe um outro departamento chamado alma. A alma também tem três partes: a mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Assim, o homem foi criado para servir quem? Deus. Quando Deus fez, ele já colocou uma casa para ele no espírito, chamada comunhão. Então, o desejo de Deus, irmãos, é ter comunhão com o homem. O desejo de Deus é que o homem seja a sua casa favorita, onde Deus deseja estar, onde Deus almeja estar. Portanto, irmãos, Deus almeja, deseja ardentemente estar dentro do homem. E o desejo de Deus é estar dentro do homem na forma original. O que eu estou querendo dizer com isso? O homem, quando foi criado, ele foi criado, como eu já disse, espírito, alma e corpo, e o espírito era bem anexado à própria alma, ou a alma anexada ao espírito, era uma coisa só, não é? Então falava uma linguagem só. Mas o dia em que o homem pecou, saiu da presença de Deus, o que aconteceu? O espírito e a alma se dividiram. Houve dentro do homem uma divisão, da qual Paulo fala muito dela. Lembra que Paulo fala do espírito e da carne, dessa briga que existe dentro do homem? E Paulo até aconselha em 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala: santifiquem também o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Paulo ali deixa bem separado, ele triparte e coloca ali três partes, né? Irmãos amados, então, a partir do pecado, criou-se um outro governo dentro do homem. E agora o que acontece? O governo do espírito leva o homem para Deus. E o governo da alma cria um outro Deus, um outro sistema de governo e leva o homem para lá.
Então o homem agora, ele vive sobre uma grande batalha, sobre uma guerra cotidiana. É verdade ou não é que todos nós vivemos sobre essa guerra? E o próprio Paulo, quando escreveu isso, ele disse assim: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo, e aquilo que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Misericórdia, miserável homem que sou, como eu preciso me render, porque eu não consigo dominar. Então essa guerra muito grande, irmãos, está dentro de nós. E aquilo que é mais forte é onde a pessoa pende. E por isso que a palavra está dizendo aqui: olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odeia um e ama o outro, ou vice-versa. Se você ama Deus, você vai servir a Deus, você vai dedicar a Deus. Você vai estar com Deus. Agora, se você ama as outras coisas, se você ama o seu ego, se você ama a sua vontade, sua mente, sua emoção, o seu prazer, então você está em fel de amargura no seu interior. Você sabe o que é fel de amargura? É terrível o tal do fel de amargura. Essa separação, é esse governo dividido que está dentro de nós, e a gente não consegue, amados irmãos, se render, amados irmãos, nem a um nem a outro. Obviamente o nosso espírito sabe que Deus é Senhor, que Deus é poderoso, que Deus é tremendo, e nós queremos Deus, mas não temos força para estar com Deus. A nossa alma pende para o outro lado, existe então uma batalha, um puxa para cá, outro puxa para lá. Mas eu digo uma coisa para você, tem um versículo na palavra que me deixa maravilhado. A Bíblia diz assim que Deus trabalha dia e noite por aqueles que Ele ama. Então, se eu estou passando uma guerra no meu interior, existe um Deus trabalhando por mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é fruto da cruz do Calvário. Aleluia! A palavra do Senhor diz, amados, em Apocalipse 3, quando fala da igreja de Laodiceia, que é uma igreja reprovada, mas Deus diz assim para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então Deus, Ele insiste comigo e com você para nos reinar, Ele insiste comigo e com você para viver uma realidade gloriosa da presença de Deus. Ele bate na porta, Ele chama, Ele clama, e Ele diz: venha, vamos, estamos aqui, vamos vencer. É muito forte, irmãos, isso. Quantos que estão me vendo e me ouvindo estão em guerra? Todos nós estamos em guerra. Mas o Senhor tem algo para fazer muito grande. O Senhor tem algo tremendo, e é por isso que eu estou trazendo essa palavra. E Ele diz assim: então, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, dedicará um e dedicará ao outro. Assim vocês também não podem servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e ao dinheiro. Sabe, amados irmãos, por que está usando aqui o dinheiro? Porque o dinheiro, irmãos, é um sistema de governo. Você sabia disso? O dinheiro é um sistema de governo. Você percebe que o dinheiro governa a nossa, entre aspas, felicidade? Quando alguém está cheio de dinheiro, você olha, ele está sorrindo, né? Mas e quando ele está sem dinheiro, você não vê ele sorrindo? Então, amados irmãos, eu quero dizer a você que esse sorriso não é paz, porque eu não acredito que o dinheiro produza paz, irmãos. Eu acredito, e a Bíblia diz que a paz, irmãos, ela vem de Deus. Deus é paz. O único que pode dar paz ao meu e ao teu coração é Deus, independentemente da situação que nós estamos passando. Não importa a luta que você está atravessando, não importa o que está acontecendo, eu quero te dizer nessa manhã que Deus é paz. E que a paz é um divisor de águas dentro de cada um de nós. O que eu preciso é da paz de Deus. O que você precisa é da paz de Deus. A paz que excede todo entendimento, aquela que a palavra diz que ela guardará os nossos corações, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz que tem a presença manifesta de Deus, essa paz que tem a alegria do Senhor, essa paz que tem a vida de Deus em nosso interior. E quando nós acreditamos nisso, a nossa vida é diferenciada. Por isso, amigo, meu irmão, abra o teu coração para entender isso e compreender largura, altura e profundidade de tal coisa. Talvez na manhã desse dia eu estou falando com pessoas que estão sofrendo muito.
Talvez eu esteja falando com alguém que esteja chorando e dizendo: não consigo, porque eu não consigo me libertar de mim mesmo. Talvez seja fácil libertar de várias coisas, mas de mim mesmo é muito difícil. É difícil libertar do meu ego, porque o meu ego, ele nunca vai falar mal de mim. O meu ego vai estar sempre massageando o meu interior e dizendo: você é bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas eu não posso esquecer que a Bíblia revela em Gênesis que há uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e esta árvore foi a causa da queda do homem, porque nela estava o pecado, nela estava infiltrada a serpente, Satanás, para derrubar o homem. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus está falando neste momento com o teu coração. E Deus está dizendo: levante o teu coração para entender o plano do Senhor. Preste atenção que na penúltima reflexão eu falei sobre a visão. Uma das coisas que o Senhor faz na vida daquele que crê, Ele abre a visão. E Ele se revela. Além de revelar, Ele se revela. Então, através da visão, você tem a revelação de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus, a vida de Deus e o governo de Deus. E a partir de que você tem o governo de Deus sobre você, então o governo humano começa a cair por terra. O governo humano começa a baixar a bola e o governo de Deus começa a crescer. Esta é a visão do reino de Deus. Essa é a vontade de Cristo Jesus. É o desejo de Deus para a tua vida. É o desejo de Deus para a minha vida. Então vamos pedir nessa oração, queridos, ao final dessa reflexão, para que Deus abra os nossos olhos, os olhos do entendimento, para ver, enxergar com profundidade, aleluia, e então poder caminhar na presença gloriosa de Deus. Ore comigo agora. Grande Deus, Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, obrigado pela palavra do Espírito, obrigado por tudo, Senhor. Guia-nos e guarda, que possamos seguir diante do Senhor, caminhando a cada dia. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Fica com os meus irmãos e sustenta cada um no poder da Tua palavra. Amém. Que Deus te abençoe, fica comigo que eu continuo amanhã.